Aí, galerinha, bom dia, beleza? Bom, vamos lá, mais uma aulinha de história. Hoje a gente vai falar um pouquinho da colonização portuguesa na América, na América portuguesa. A gente já falou da América inglesa, da América espanhola, agora vamos falar da América portuguesa, que é o Brasil. Fala um pouquinho da estrutura administrativa e econômica do que seria, do que viria a ser o Brasil. Vamos pensar o seguinte: o Brasil foi dado como descoberto, né? Como se já não tivesse Índia aqui que descobriu o Brasil antes. Mas Portugal tomou posse do Brasil, falou que o Brasil é nosso em 1500. Mas não foi em 1500 que começou a colonização do Brasil. Essa colonização brasileira ela vai durar aí entre 1532 até 1808, quando a família real vem para o Brasil. O Brasil ainda ali ele vai ser propriamente a corte portuguesa, mas até então, entre 1532 e 1808, o Brasil vai ser uma colônia portuguesa, né? E aí vamos falar sobre o início dessa colonização. Por que Portugal iniciou essa colonização aqui? 3 motivos muito importantes para Portugal iniciar essa colonização. Primeira delas, Portugal vivia do comércio com as Índias, né? De buscar especiarias nas Índias. Só que tem um detalhe, esse comércio com as Índias começou a ficar meio fraco. Portugal já não vendia como ele vendia, já não conseguia gerar renda como ele gerava. Então Portugal abandonou um pouquinho esse comércio com as Índias lá. Não estava tendo esse lucro. Vamos investir um pouquinho no Brasil, tá? O Brasil tá ali, paradinho, é nosso. Pensou dessa forma. Segunda coisa, a descoberta de metais preciosos lá na América Espanhola, lá perto do Peru, lá no México. A Espanha descobriu prata, ouro. Portugal já pensou, peraí, se eles acharam, nós também vamos achar, ué. Um pedaço de terra é o mesmo ali, vamos procurar lá também. Então começou a se pensar assim, pô, se lá tem, aqui também tem, vamos procurar ouro lá, quem sabe a gente não acha. Segundo motivo. E o terceiro motivo é porque começou a ter uns estrangeiros, olho grande, né? O cara zoiudo, começou a olhar pro Brasil aqui e falar, cara, vamos lá pegar o Brasil. O Brasil é interessante, tem coisa boa ali, ó. Pensou dessa forma. Então Portugal já pensou, para não deixar esses estrangeiros atacarem e tomarem o território brasileiro, não, vamos ver que vai ter francês atacando, holandês atacando. Para não ter esse perigo, vamos colonizar o Brasil. Vamos para lá e vamos colonizar aquilo ali que aí não deixa ninguém entrar lá. Quer dizer, terreno, né? Lote sem muro, meu filho, qualquer um entra e toma posse. Então vamos lá, vamos cercar esse Brasil ali, vamos fazer dali um território povoado. Então, esses eram os 3 principais motivos para se iniciar uma colonização do Brasil. Como é que iria se colonizar esse Brasil? O Brasil era grande pra caramba. Então Portugal adotou um sistema de administração que era conhecido como capitanias hereditárias. O que eram essas capitanias hereditárias? Era a distribuição de grandes lotes de terra, grandes latifúndios aí, para pessoas escolhidas a dedo pelo rei. Quem fala que o Brasil foi colonizado primeiro por bandido, cara que era... Mentira! O cara que veio pra cá era cara escolhido pelo rei. O rei chegava lá para um conde e falava assim, vem cá, meu filho, você é da corte, eu sei que eu gosto muito de você, que tal você pegar uma terra lá no Brasil para você cuidar, né? Cuidado, eu te dou um pedaço de terra, a terra não é sua, porque a capitania hereditária nunca foi dado para ninguém, era dada a posse para você poder usar. E o nome hereditário vem daí, porque passava de pai para filho, né? O filho assumiria depois o pai e assim por diante. Esses caras não perderiam essa terra. A terra era do Brasil, mas eles podiam usar ela até ele morrer e deixar para o filho que ia até morrer e assim por diante. Então, esse era o foco, tá? E os donatários, os capitães donatários, que era o cara que vinha para cuidar da capitania hereditária, né? Chamava capitães donatários, tinham a obrigação, primeiro, de povoar essa terra, tinha que povoar, né? Não tinha alternativa de não povoar, tinha que prosperar as capitanias e pagar os impostos para Portugal. Portugal não queria, o que produzisse aqui era do cara, porém tinha que pagar imposto para Portugal. E nós vamos ver que só podia comercializar com Portugal. Vamos chegar lá ainda. Calma aí que a gente chega lá, tá? Uma questão que facilitaria, né, a situação desses capitães donatários em administrar uma capitania hereditária que era gigante, era dividir ela em sesmarias, que era uma doação feita de um pedaço de terra menor para os colonos. Então cada um tinha um pedaço de terra menor para que ele pudesse produzir naquele pedaço de terra ali, certo? Por que foi adotado esse sistema de capitanias hereditárias? Primeiro porque já tinham usado isso aí na Ilha da Madeira e tinha dado certo.
tinha um detalhe muito particular nisso. A Ilha da Madeira era do lado de Portugal. Isso aqui era uma viagem de pelo menos 4 meses de viagem de navio para sair de Portugal e chegar no Brasil. Então era um pouquinho mais longe. Ilha da Madeira, o cara ia rapidinho, ele chegava na Ilha da Madeira. Mas tinha funcionado a capitania hereditária lá, vamos fazer isso no Brasil também. Né? E seria uma forma de Portugal não precisar tirar do dinheiro dele, né, da coroa portuguesa, e investir num território que ela não sabia o que ia dar. Então o que fazia? Passava o custo, porque o capitão donatário que vinha para cá assumir a capitania hereditária, era tudo por conta dele. Ele tinha que se virar e pagar por tudo que ele ia fazer aqui. Certo? Aí nós vamos começar a encontrar os problemas. Primeiro, o desinteresse dos capitães donatários. O cara olhava para isso aqui e pensava, cara, lá é um terreirão cheio de capivara. Não tem nada. Nada. Só mato e índio. Né? E os índios é brabo ainda pra caramba, que joga flecha pra todo lado. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou ficar aqui em Portugal, na vida boa, porque esse cara era da nobreza. Esse cara tinha dinheiro, cara. Era rico. Né? Dormia no sofazinho de pena de pavão e assistindo TV de plasma lá na casa deles. Era tranquilo. E ia vir pro meio do mato. Cara, isso aqui não tinha nem casa. Né? Uma outra questão importante. A distância dessas capitanias para Portugal era muito grande, era uma viagem de meses. Meses viajando para chegar aqui no Brasil. Aí você pensa só, voltar ainda, o cara ficava um ano viajando para chegar no Brasil e voltar para casa. O cara não queria isso. Muitos não queriam isso, então teve um desinteresse danado. Outra coisa, eram os altos custos da colonização. Como eu falei, isso aqui era só mato. O cara tinha que, para começar a produzir alguma coisa, ele tinha que desmatar metade do Brasil, e era muito mato, era muito grande, então não era fácil do cara desmatar isso tudo aqui. Outra questão é que as capitanias, pensa só, gente, hoje de carro, pra gente sair daqui e ir pro Rio de Janeiro, você gasta um dia de viagem, de carro, naquela época era de cavalo, quando não era caminhando. Imagina quanto tempo para chegar de uma capitania na outra, era muito tempo. Então a comunicação entre as capitanias era muito difícil. Não era tão simples, não era pegar o celularzinho hoje e ligar pro cara lá, não. Não dava para fazer isso. Era difícil se comunicar. Então, pensando nisso, só 2 capitanias deram certo. São Vicente e Pernambuco. O resto, tudo fracassou. Pensando em ajudar esses capitães donatários, principalmente esses 2 que deram certo, que o cara foram guerreiros, hein? Vou ser sincero, esses caras foram guerreiros. E aí, o que acontece? Para ajudar isso, criou-se o governo geral em 1548, né, trazendo para cá Tomé de Souza. Tomé de Souza seria o primeiro governador geral do Brasil, onde iria se centralizar a administração da colônia, todo nas mãos desse camarada. Ele auxiliaria, ajudaria os capitães donatários, tá, a governar, e começava ali a expulsar a invasão da França, que começava, a França ficou aí de 1555 até 1565, 10 anos na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Lembrando que nessa época a capital do Brasil era lá em Salvador ainda. Eles ocuparam ali a Baía da Guanabara e foi necessário o Tomé de Souza vir, né, o governador geral vir, e junto aí, ele junto com Estácio de Sá e Mendes de Sá, né? Eram os dois responsáveis por expulsar esses franceses da Baía da Guanabara. Essa invasão foi conhecida como França Antártica, né? A França Antártica era essa invasão na Baía da Guanabara. Tá? E uma força muito importante veio com Portugal para ajudar nessa colonização, que era a Igreja Católica. Igreja Católica que queria, né? Vamos pensar aqui também em que época estamos, hein? Estamos na contra-reforma da Igreja Católica. A Igreja Católica perdendo fiéis um atrás do outro para as religiões protestantes. Então, o que nós vamos fazer? Vamos catequizar os indígenas. Vamos para lá, tem gente lá nas Américas, né? No Brasil. Vamos para lá catequizar essa galera, bota eles como católicos, vamos trazer para nossa religião. Então vieram para cá e aí nós vamos ver que vai gerar uma dor de cabeça danada. Por quê? Porque esses índios eram a principal mão de obra nesse começo de governo. O governo geral, esses capitães donatários, escravizavam os índios para trabalhar. E
os jesuítas eram contra. As missões jesuítas alegavam que esses indígenas tinham que ser catequizados, tinham que ser protegidos. Tá? Nós vamos ver então que vai ter uma resistência muito grande desses indígenas também a essa catequização. Esses caras não aceitam ser católicos facilmente, eles querem ter a religiãozinha deles de boa, mas antes de ser católico, ser morto, né? Então, né, o cara não quer ser, mesmo que a religião deles tenham que ser submetidas à religião católica. Vamos pensar, velho. O cara tinha a religião dele, o padre chega aqui e fala que ele tem que mudar. O cara não aceita numa boa, não. Mas entre isso e ser escravo, vamos mudar de religião. Era o que eles fizeram, né? Bom, vai ter as missões jesuítas aqui, que eram aldeamentos, né? Que tinham o objetivo de catequizar esses nativos aí e proteger eles dos colonos, para não deixar que isso acontecesse. Bom, como é que era a organização econômica dessa colônia aqui? Era um período, vamos pensar que sim, era um período marcado por uma imposição cultural, né? Os portugueses vieram para cá e impuseram a sua cultura, a sua religião, né? Sobre todos que estavam aqui. Todos os indígenas, todo mundo vai ter escravos africanos que vão vir para cá e vai ter essa imposição aqui, certo? E começa nessa época o Brasil, o ciclo da cana-de-açúcar. O pau-brasil já não está compensando mais, né? O pau-brasil, que foi o primeiro ciclo a ser tirado aqui do Brasil, até porque precisava desmatar isso aqui, tinha que derrubar um punhado de árvore para poder desmatar. Então, o pau-brasil começou a não ser tão rentável, começou a se plantar cana-de-açúcar, né? Cana-de-açúcar essa que era muito bem vista no mercado europeu. Açúcar era artigo de luxo, cara. Açúcar só tinha quem era rico, né? Hoje, na verdade, não é açúcar. Hoje tem... como é que é o nome do negócio lá que é caro, amor? Xilitol. Xilitol é caro. Açúcar não, mas naquela época o açúcar era caro pra caramba. Muito caro. E aí, então, vamos pensar, poxa, o açúcar é caro, lá no Brasil tem um solo e um clima muito favorável para cana-de-açúcar e nós já temos experiência no plantio da cana-de-açúcar também na Ilha da Madeira. Olha os caras usando a Ilha da Madeira, aquela do ladinho, como exemplo, né? Mas dessa vez até que deu certo, porque mesmo à distância aqui o solo era muito bom e o clima muito bom para essa cana-de-açúcar realmente. Então, tinha essa ideia e aí começou a se organizar aqui um modelo de plantation. O que é plantation? Plantation é quando você pega um produto só, no caso aí só a cana-de-açúcar, com foco na exportação, ou seja, eu vou produzir a cana-de-açúcar só para exportar para Portugal e, além disso, eu uso a mão de obra escrava. Isso é a plantation. Tá? Começou a se implantar no Brasil essa plantation aí. E aí nós vamos começar a ter os primeiros engenhos aqui no Brasil. Engenhos esse que vai ter um apoio muito grande da Holanda. Né? A Holanda vai influenciar muito isso aqui. Como é que eram esses engenhos? Não ter o engenho em si, que era o local das máquinas, né, para moer a cana-de-açúcar. Nós íamos ter nesse engenho também, nessas propriedades, a senzala, que era onde os escravos, aí nós vamos mudar a mão de obra agora vai começar a ter a mão de obra escrava africana no Brasil, né? Que eles vão ficar presos nessa senzala, casinha baixinha, sem janela, quente. Não era bom viver lá não, cara. Por isso que os caras inventaram a capoeira, porque esse carro abaixadinho, tal, né? Mais fácil, aí tinha que treinar a capoeira lá dentro, não tinha como sair, trancado, mas servia. Tinha a casa grande, que era onde o dono da fazenda morava e administrava a fazenda dele, ele e a família. Lembrando que essa sociedade de açúcar aí, quanto maior a família, mais rico, mais prestígio o cara tinha. Então o cara tinha que ter uma família grande, tinha que ter uns 9 filhos, tudo casado, com nora, neto, tudo dentro da casa dele. Quanto mais gente tivesse lá dentro, mais rico esse cara se mostrava para a sociedade. Tinha também o canavial, que era onde se plantava a cana-de-açúcar. Eu tenho medo danado de canavial, que ele deve ter cobra virado zetelo, mas lá na época eles estavam nem somando porque que o escravo ia sofrer lá no meio do mato. Botava o escravo lá no meio do mato para cortar a cana. E nós tínhamos, além dessa lavoura, de cana-de-açúcar, uma lavoura de subsistência, né, onde o cara plantava lá um arrozinho, um milho, um trigo, um feijãozinho, o que ele tinha para comer ali, né? E a capela, né? Porque vamos pensar que a Igreja Católica veio auxiliando Portugal. Portugal era um país católico, então tinha que ter uma capelinha lá para o cara rezar a missa dele. Bom, começou então, o que
que tem a Holanda com essa história toda? A Holanda era quem emprestava o dinheiro, o engenho para os senhores de engenho. Os empréstimos que tinham eram feitos pela Holanda. E além disso, a Holanda fazia o refino desse açúcar, os engenhos que tinham aqui eram implantados pela Holanda, e a Holanda administrava esses engenhos e administrava o transporte desse produto para a Europa. Nós vamos ver que vai ter uma guerrinha entre Holanda e Brasil. Não entre Brasil diretamente, mas que vai afetar essa cana-de-açúcar aí com o Brasil. A guerra vai ser entre Holanda e Espanha, mas caso pra gente falar, quando a gente for falar da União Ibérica, não é agora. Mas vai ter um problema com a Holanda lá na frente. Agora tava tudo beleza. Refinava açúcar, transportava ela para a Europa e acabou o problema. É muito mais fácil fazer esse açúcar aqui do que levar a cana para a Europa e fazer açúcar lá. Não compensava. Então começou a se implantar isso aqui. Quais eram as atividades complementares, além disso que tinha no Brasil? Começava a se implantar no Brasil a pecuária, né? Pecuária essa que no contato entre Portugal e as Índias vieram as primeiras cabeças de gado para Portugal e de lá para cá para o Brasil, né? Que são o gado indiano, né? Os zebuínos, né? Tipo Nelore. Começava a vir para o Brasil esse gado, não tinha gado aqui no Brasil, começava a vir esse gado que era muito bom, né? Porque você aproveitava tudo, leite, couro, carne, trabalho, né? Esse gado era usado para trabalho, então era bacana. Continuava extraindo para o Brasil, porque continuava tendo que desmatar, e que era mato pra caramba pro cara derrubar, continuava desmatando, e tinha uma agricultura de subsistência pro cara sobreviver. Então, aquele plantio das coisinhas básicas pro cara sobreviver ali. Bom, sobre as mãos de obras que tínhamos aqui no Brasil, eram dois tipos de mão de obra. Uma delas era a mão de obra escrava indígena, foi muito utilizada no começo, porém ela foi proibida pelo governo português, né, atendendo o pedido dos jesuítas. Os jesuítas não queriam que escravizasse índio brasileiro. Então, por que não queria? Por quê? Olha só o argumento dos caras, isso é muito engraçado. O cara argumentava que eles não podiam escravizar os índios porque os índios tinham alma e essa alma precisava ser salva através da catequese. Certo? Exceto no caso do que era conhecido como guerra justa. Guerra justa era quando o índio ia lá e atacava o colono ou atacava a missão jesuíta. Ele podia ser escravizado. Porque aí o cara perdeu a alma também, né? Foi atacar os caras lá, então isso aí pode escravizar. Só que tem um detalhe. Começava a ter a mão de obra escrava africana. Aí a Igreja Católica falou que podia. Não, a escrava africana pode, porque negro não tem alma. A alma só tem os índios. Olha o argumento dos caras, velho. Aí podia escravizar o negro. Pra acabar, né? Beleza. Aí tem um detalhe, gente. Foi justamente nessa escravidão africana que Portugal teve o maior lucro da vida dele. Pensa no pau-brasil. Não deu metade do lucro. Não deu nem um quinto, nem um décimo do lucro do escravo. Cana-de-açúcar foi bom? Nem chegou perto. O ouro no Brasil, que foi muito ouro, cara, não chegou perto. O escravo africano que Portugal tirava lá da África e trazia para vender para o colono brasileiro foi um negócio da China que Portugal teve. Foi onde ele ganhou mais dinheiro. Foi muito, muito dinheiro com o escravo africano. Obviamente, não foi tudo maravilha. A gente vai ver que esse escravo africano vai se rebelar. Vai haver uma resistência desse escravo africano aí com a imposição europeia sobre ele. Mas até então era aceito. Até porque Portugal tinha o que ele chamava de exclusivo metropolitano. Ou seja, só podia haver comércio do Brasil, da colônia brasileira, com Portugal. O cara não podia comprar escravo de outro lugar se não fosse Portugal, e ele não podia vender nada que tinha no Brasil para outro país que não fosse para Portugal. E esse exclusivo colonial iria trazer para Portugal a grande vantagem sobre ter colonizado o Brasil. Essa foi a grande deixa de Portugal sobre começar essa colonização do Brasil. E daí para frente, já vamos continuar na história, entendendo melhor nos próximos módulos essa relação entre Brasil e Portugal. Até lá, meninos. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Fica com Deus. Eyes in the sky, gazing far into the night.